Boa noite a todos. Esse nosso encontro hoje aqui é um encontro intimista. Desde o início, quando foi pensada essa exposição, ela foi fruto de uma pesquisa de aproximadamente 10 anos. E o que é importante é que o público que veio da exposição compreendeu que não é só uma exposição de Volpi e Bruno Jorge. É uma exposição que conta uma narrativa de uma amizade e, mais ou menos baseado nessa amizade, o nosso encontro hoje são dois amigos falando de dois amigos. A Sônia Prieto, é uma amiga de longa data, longuíssima data, né? Tivemos um reencontro hoje, não é? E a Sônia fez um trabalho nos anos, entre os anos 70 e os anos 80 sobre Bruno Jorge, e talvez seja o compêndio mais importante pelo pouco que eu vi sobre o artista. E uma coisa muito interessante é que ela teve a oportunidade de entrevistar várias personalidades que conviveram com o Bruno, e essas entrevistas realmente é que dão o maior sabor a uma pesquisa, né? Quer dizer, as pesquisas hoje são pesquisas muito rasas, são pesquisas onde as pessoas não buscam informação e simplesmente acreditam nos fatos. O verdadeiro pesquisador é aquele que tem a possibilidade de entrevistar. Também a nossa exposição, a minha exposição e a do Pedro, foi uma exposição também baseada em entrevistas, quer dizer, são fatos reais e que tivemos a oportunidade, a possibilidade de transformar numa publicação. E a Sônia vai falar sobre Bruno Jorge, sobre a amizade e sobre a proximidade com Bruno Jorge. E o Ladi, um amigo muito querido de todos nós, vai falar sobre a amizade com o Volpi. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria pedir desculpas pela ausência do Pedro Mastrobuono. Pedro está com problema de uma hérnia de disco e está hospitalizado, mas nos próximos 24, 48 horas vai estar de pé. E eu brinquei com ele hoje cedo e falei, olha, encontrei o pior parceiro de curadoria da minha vida. Você só carregou peso. Na hora de você ver o coroamento do seu trabalho, você se ausenta, né? E vou tentar substituir à altura a ausência do Pedro. E a estética da amizade, vocês verão também logo em seguida o livro que foi publicado, com uma quantidade muito interessante de textos e de imagens, uma boa parte dessas imagens inéditas. Tudo isso só foi possível graças à generosidade de Leontina Ribeiro Jorge, que depois de relutar durante muitos anos, resolveu abrir os arquivos e nos dar longas entrevistas filmadas, e onde os personagens foram sendo desvendados. Quer dizer, quando eu iniciei a minha pesquisa desses anos todos, havia alguns elos perdidos, e esses elos perdidos foram realmente consolidados com essas informações. E muitas das obras dessa exposição são obras mencionadas pela Leontina no processo de prospecção dessas obras, desde um singelo gato preto que pertence a uma colecionadora que mora na Turquia. Aí você entra nas pachorras do pesquisador. Eu queria que o quadro estivesse na publicação e não tinha ideia que ele pudesse estar na exposição. Então eu esperei 6 meses. Essa senhora vem ao Brasil sempre na época do carnaval, e eu esperei 6 meses que ela chegasse e fui
recebido, e o quadro está na exposição, como a vaquinha desenhada pelo Volpe, como as obras feitas por Bruno Volpe e Décio Vieira. Quer dizer, tudo isso deu um sabor diferente a essa exposição. O Ladi nos auxiliou imensamente, porque ele foi o nosso grande ponto de apoio quando essas obras chegaram, e ele teve a possibilidade de ver cada uma delas, sobretudo nas obras inéditas da coleção Volpe e Bruno e Leontina, que eram aproximadamente 30, 40 obras que nunca tinham sido exibidas, e obras que eram guardadas. Realmente aquilo que eu chamo de um resquício realmente de uma grande amizade. Quer dizer, o retrato do Volpe que o Bruno faz num dos últimos encontros. Então, é uma exposição que a gente buscou muito brincar com a emoção dos nossos amigos, e acho que atingimos os nossos objetivos. Vou convidar o Ladi e a Sônia para sentar conosco. Pode. Não, você tem uma boa voz. Pronto, está perfeito. Sônia, nós conversamos hoje bastante sobre a sua proximidade com o Bruno. Uma das coisas mais interessantes que você falou para mim hoje era o seguinte: a Sônia, quando ia ao Rio de Janeiro nas entradas, entrevistas, as pesquisas na casa do grupo, ela se hospedava na casa do Bruno. Uma coisa muito interessante é que a ela era servido o quarto do Volpe, e que ela deixasse logo que o Volpe chegasse. Nunca cruzou. Pronto. Como é que está aí a voz? Está melhor assim? Melhor. Ah, que bom. A primeira vez que eu cheguei, Leontina falou para mim: bom, você vai ficar hospedada nesse quarto do Volpe. Eu levei um susto. E realmente foram dias incríveis, porque é só trabalho, uma praia lá embaixo da Vida Atlântica, muito tentadora, mas eu fiquei com ele, vivendo a vida dele, tomando café da manhã, almoçando, entrevistando o Bruno, fotografando. Pude ir a vários locais que ele me indicou, né? E ateliê, etc. Então foi muito bom. Depois continuei a pesquisa, sem estar hospedada na casa dele, se foram durante uns 4 anos que eu fiquei lá. É isso que eu posso falar desse assunto que te impressionou, né? O Volpe eu também conhecia de São Paulo, evidentemente, mas o Bruno foi um contato bem mais próximo. O que você gostaria que eu falasse? Você começa logo em seguida a dar início a uma catalogação dentro do processo criativo do Bruno, né? E o que resultou um pouco, em primeiro lugar, no segundo volume da sua tese. E depois de todo o trabalho de pesquisa, né? Claro. Eu comecei a interessar pelo Bruno já bem antes, porque eu trabalhei no IDAST com a Maria Eugênia Franco, e nessa época eu fazia parte da área de pesquisadora da área de artes plásticas. Mais tarde veio a Lisbeth Rebolo, também foi minha colega, né? E nós trabalhávamos sobre tudo que acontecia em São Paulo, arte contemporânea brasileira, contemporânea da época. E uma hora eu falei para a Maria Eugênia: poxa, ninguém fala da escultura, é tão interessante a linguagem escultórica, será que eu poderia fazer uma pesquisa sobre os escultores que trabalham em São Paulo, a atuação deles? Então ela me permitiu, eu fiz um projeto, eram 14 escultores,
e entre eles também o Toyota, que mais tarde eu fiz um livro sobre ele. E aí comecei a me interessar tanto pela escultura, que eu falei, puxa, mas o Bruno Jorge não tem nada escrito, tem vários pequenos artigos, ninguém ainda fez uma pesquisa aprofundada. Então, resolvi, com isso eu não fiquei no IDART uns 3 anos, mas para fazer o trabalho sobre o Bruno me afastei, eu tive uma bolsa da FAPESP, que precisava ter uma dedicação exclusiva, né? Eu comecei o trabalho sobre o Bruno e foi muito interessante, porque eu entrei realmente nesse universo da tridimensão e depois, não sei se pouco ligado a isso, em São Paulo, vocês sabem que foi feita naquela nova Praça das Férias, também convidaram vários escultores, né? Eu estava ainda saindo de arte, eu pude entrevistar o Bruno quando veio o Condor, que foi montado aqui, tem até duas fotos ali, depois eu posso mostrar para vocês, e aí eu continuei só com essa pesquisa. Eu pude também entrevistar várias pessoas que conheciam o trabalho dele. Um deles foi o Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, porque quando eles fizeram aquele edifício do Ministério da Educação e Saúde, que se chamava na época, chamaram vários artistas. No início não era o Bruno, era o Celso Antônio que devia fazer uma escultura. Mas não agradou e tal. Finalmente o Bruno foi escolhido por um concurso, parece, né? Tem que reler meu trabalho. Foi feito um concurso público. Foi. O Celso Antônio era o artista predileto do Carlos Drummond de Andrade. Sim. E o Bruno Jorge era o artista que Oscar Niemeyer e Gustavo Capanema tinham eleito, ainda por uma influência de Mário de Andrade. Sim, porque eles queriam que aquilo se coadunasse com a escultura de linhas, com a arquitetura, para a qual também foi chamado Le Corbusier, na época, já tinha vindo em 36, depois em 39, e Portinari, né, e outros artistas. Então, foi muito interessante, porque eu pude falar com várias pessoas, procurando as obras do Bruno. Eu fui entrevistar o Rubem Braga, que tinha uma cabeça da Inês Miranda, que ele tinha, e vários colecionadores de São Paulo, tudo isso está no trabalho, né? Eu não estou falando bem perto do microfone, não me dou bem. Você nos comentou também hoje sobre a obra do Bruno fora do Brasil. O Stalingrado hoje, Sim. Sim, trabalho no Monumento à Resistência em Arezzo, né? Arezzo, sim, muito interessante. É um monumento que tem uma potência e é realmente um trabalho dos mais bonitos. Mas dentro do Brasil também há monumentos que pouca gente conhece. Tem um monumento em Belém do Pará, outro na cidade de Cataguases. Então, durante essa pesquisa eu viajei, vi tudo isso, fotografei muitas obras também com os colecionadores. Por isso que tem esse segundo exemplar, o segundo volume desse trabalho que eu fiz, trabalho acadêmico, onde eu tentei catalogar até aquele momento, que foi em 1981, que existia a tiragem, etc. E tal. E também fotografei eu mesma, porque a escultura é mais fácil, né, do que a pintura. E foi um trabalho assim bem interessante. E depois você viu hoje o trabalho original do Eutino e ficou um pouquinho parado, esperando que um dia eu pudesse talvez publicá-lo e tal, né? Mas eu tive até um sinal há 2 anos atrás, porque em Brasília eles acabam de completar os 50 anos, cinquentenário do Ministério do Itamaraty em Brasília. Em Brasília foi depois. E alguém descobriu que eu tinha feito esse trabalho, um rapaz muito competente lá do Itamaraty. Ele descobriu que eu tinha entrevistado também Vladimir Murtinho na época. Eu fui para Brasília, e graças a ele fez todo um trabalho, esse ministro, para que Itamaraty fosse para Brasília. Então ele me contatou, eles fizeram um seminário em Itamaraty no Rio, deve sair um livro. Então, uns 20 pesquisadores escreveram cada um sobre um artista. Então, é um trabalho de algumas 20 páginas, 30 páginas, é uma reflexão sobre essa época, o papel também dos artistas da época, e o Bruno Jorge é em torno do Meteoro. Meteoro, essa obra foi feita justamente, está diante do
Itamaraty, daquele edifício de Niemeyer, e rodeada também do trabalho do Burle Marx, como o Jardim do Burle Marx. Então foi muito interessante voltar, parecia que era um sinal que você também ia me pedir para falar alguma coisa, só que me avisou há 3 dias. Não foi um pouquinho rápido, não preparei nada especial para hoje, mas posso falar um pouquinho dessa experiência. Claro. Eu acho que Nadir vai ser mais interessante do que vai falar sobre o Volpe. Quem sabe, né? Eu vou passar para o Ladir, depois que a gente volta a conversar com a Sônia. O Ladir Bom, o que é que eu devo fazer? Pronto. Nós estávamos falando um pouco antes exatamente o seu primeiro contato com o Volpe foi através do Teon Spanucci, não foi isso que você me comentava hoje? Bom, o Volpe era uma figura que cativava pela verdade. Ele era uma pessoa de uma grande transparência, de uma grande franqueza, sem agredir a ninguém. Então, a mim que me impressiona quando vejo as obras dele, são essa verdade que havia na pessoa dele, né? E é uma coisa que beira a religiosidade, inclusive. Se a gente vê o retrato da Gilda Vieira aí, tem algo além, né, do meramente visual, né? Não faz algum tempo, um crítico de arte bem conhecido aqui em São Paulo afirmou por escrito que o Volpe era ateu. Então, um tema interessante. Isso vinha baseado em alguns fatos. Um fato curioso que ele mesmo relatou para nós, aconteceu na porta da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Estava chegando para conhecer a catedral e havia um mendigo pedindo esmolas. E segundo ele, uma freira chegou na frente, também estava recolhendo recursos para a manutenção da catedral e tal. E eu vou primeiro, fez um sinal assim, não parece negativo, e deu uma esmola para o mendigo que estava lá. Isso aparentemente é uma coisa. Ele mesmo também gostava de se fazer aceitar como uma pessoa profundamente racional, mas o que cativava as pessoas, e por isso me leva a crer no contrário, eu nunca vi uma falha, um tropeço, uma coisa errada da parte do Volpe. Então, eu achava que a pessoa mais próxima que eu podia imaginar uma visão de um Deus próximo de nós era exatamente o Volpe. Quer dizer, ele provavelmente certamente não manifestava uma religiosidade do discurso, mas sim no comportamento. Eu nunca flagrei o Volpe dizer alguma coisa bobagem ou uma coisa errada, e também fazer uma crítica que não fosse construtiva às pessoas. Então, isso é a essência do que eu vejo de uma pessoa religiosa, uma pessoa profundamente cristã. Bom, eu estava dizendo ao Max, a gente costumava se encontrar com o Volpe aos sábados, porque aproveitava para almoçar com ele. Às vezes era na própria casa dele e muitas vezes era em restaurantes italianos do Bexiga ou do Brás. E era um grande prazer, era essa coisa simples de comer junto, essa uma confraternização incrível. E ele realmente transmitia uma grande alegria, uma grande satisfação de estar com seus amigos.
Então, a simplicidade dele, aliada a uma grande sabedoria. Eu nunca vi ele dizer alguma coisa inconveniente, assim, ou errada. Ele tinha um senso crítico extraordinário. Nunca vi o Volpi dizer cometer alguma injustiça, não, opinião a respeito das pessoas, e também um erro de avaliação de fatos ou acontecimentos à volta. Isso era uma coisa, era de uma grande sabedoria, e ele comunicava, assim, pela própria pessoa física dele, né, uma coisa poderosa, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo tão próxima de todos. Essa é uma coisa que muito impressionava nele. E também nesses encontros dos sábados era muito comum, ele mostrava uma tela que estava em andamento. Ele nunca pintava na presença de estranhos, eu não sei porquê, mas ele nunca se deixava fotografar pintando. Existe uma fotografia do Volpi pintando um quadro que é do Mastro Bono, é o único que eu conheço, e fui eu que tirei essa fotografia. Então, essas reuniões consistiam em muito poucas palavras. Ele mostrava os quadros que estavam em andamento, sempre que eu vou, não pintava um quadro, ia do começo até o fim. O modo dele trabalhar, ele sempre tinha 3 ou 4 coisas em andamento. Ele aplicava uma cor, uma tela, e deixava, ele dizia, descansar. Não olhava para ela, daí pintava, prosseguia com a pintura de um outro quadro, também agregava alguma cor e punha para descansar, dizia ele. Então ele tinha sempre várias coisas em andamento ao mesmo tempo. Não era um pintor que, como conhecemos, nós estávamos falando do Gonçalo Vivo. Sim. Hoje ele tem uma chama, um calor, e ele precisa levar ao fim o trabalho. É uma maneira de ser também. O Volpi não. Talvez por isso que as coisas do Volpi são sempre tão facilmente aceitas, visualmente, porque ele colocava uma cor e deixava aquilo sedimentar, voltava ela com... E se você não gostasse do que tinha feito, ele lavava, retirava. Se fosse pouca coisa, ele recobria com um óxido de chumbo, um pigmento branco, não transparente, e colocava outra cor em cima. Se fosse muito grande no entender dele, a solução que ele não gostava, ele lavava a tela. Muita gente, eu também, disse, está muito bom, não lava, deixa comigo. Eu fico com ela assim, não, de forma alguma. Ele lavava e conversava com ele. Ele tinha uma noção de qualidade muito apurada e era rigorosíssimo consigo mesmo. Ele não guardava coisas que não fossem bem-sucedidas no entender dele. E uma coisa também que eu gostaria de... Todo mundo sabe, mas como ele associava a função de criação do artista e o labor, o trabalho simples, artesanal. Ele fabricava os próprios chassis, estendia as telas, preparava as telas. Muitos pigmentos eram feitos por ele mesmo. Muita gente costumava trazer terras ou pedras de diversos lugares que ele moía no mármore Fariz, ou então, se fosse uma argila, lavava, centrifugava, deixava secar e depois moía no mármore Fariz novamente.
e recebia muitos pigmentos químicos trazidos por pessoas que vinham principalmente da Holanda, da Inglaterra. E esses pigmentos ele não usava os pigmentos naturais produzidos a partir da argila ou da rocha. Ele entrava com eles na tela sem hesitar. Mas os pigmentos químicos ele testava. E você estava lembrando há pouco daquelas ripinhas que ele mantinha expostas à luz, exato, metade coberta por um papel e a metade nua. Depois de algumas semanas, de um mês, coisa assim, ele abria e via se ocorreu uma mudança ou não. Se as cores, as tonalidades não fossem rigorosamente iguais das duas partes, ele desprezava aquele pigmento. A luz é essencial para... A têmpera é fotossensível, né? E para os pigmentos são óxidos, que são, a maior parte deles, a base de óxidos de alumínio, com metal, com outro manganês, cobre. E eles, sob o efeito de luz, o átomo metálico ele muda de posição. E a mudar de posição dentro de uma molécula, ele muda a cor também. É interessante que vocês devem ter visto uma experiência com a ametista, que é muito comum no Rio Grande do Sul, e também em certos lugares de Minas. Ela, retirada da escuridão da terra, ela é violeta, ela é roxa bem intensa. Depois de alguns anos que deixa ela exposta, ela vai clareando e fica praticamente um quartzo. Esse é o princípio. Então, isso que o Volpi usava para se certificar da estabilidade das cores. Uma coisa interessante que você estava comentando agora, nesse pequeno trecho do documentário que a TV Cultura fez do Volpi em 75, três coisas que você comentou aqui agora e o Volpi fala nesse documentário. Ele fala dos pigmentos, exatamente, e ele vem descrevendo um a um. E ele conta o processo criativo de produção do pigmento, que ele moe o mineral, depois ele lava até ficar uma água suja, usando os termos que ele usa. Depois ele peneira e ele descobre durante algum tempo e pesquisa exatamente a influência da luz naquele pigmento. Eles recebem as terras, não precisa pesquisar, porque eles estão há milhões de anos expostas à luz, então são estáveis os óxidos. Mas eu trouxe material de diversas obras no Brasil, onde eu trabalhei, importante no Rio São Francisco, nas barragens de Sobradinho e as outras, Itaipu, por exemplo. Quando apareceu uma argila, uma coloração diferente, bonita, levava o Volpi, e ele realmente fazia isso, pisava no almofariz, lavar consistia em dissolver na água e deixar decantar. A parte cristalizada sedimenta e fica uma água turva na parte superior. Então o que ele fazia assim, usava água turva. Essa era, jogava fora o precipitado que vinha junto com a terra. Depois, essa água suja, não é certo dizer suja, essa água, enfim, colorida pelo pigmento, ele deixava também decantar e evaporar a água, e às vezes formava uma espécie de uma panqueca sólida, que daí precisava novamente, porque a argila que fica em emulsão, ela é muito fina, são partículas muito finas, então ao decantar e secar,
elas produzem um biscoito, uma bolacha bem dura e maciça. Então ele pisava novamente no almofariz e obtinha assim um pigmento que ele usava, uma forma como nós conhecemos, né? Ele tinha a emulsão que ele preparava, a tempera, estava dizendo, dos venezianos ainda, né? Que consistia basicamente no cultivo de um ovo inteiro, gema e clara, resina, e ele estava dizendo sempre que ele acrescentava no final algumas gotas de óleo de cravo. Por que o óleo de cravo? Tem um perfume agradabilíssimo. A gente costumava, quando via um quadro novo, cheirar o quadro, que era muito agradável, e também dava para saber se era uma coisa falsa ou não, uma coisa primitiva. A emulsão da têmpera feita pelo Volpi era substancialmente uma coisa orgânica. O ovo, por exemplo, e que se deteriora com o tempo. E ele literalmente apodrece. E dá um mau cheiro, uma catinga de coisa. Então era uma forma como se reconheciam. Se vinha um quadro cheirando mal, então esse já estava sob suspeição. Os quadros do Volpi tinham um perfume, era muito curioso. As pessoas viam um quadro e procuravam cheirar para um perfume agradável. Então esse era o Volpi artesão, com um capricho incrível, nos menores detalhes, né? Os pregos que ele colocava para prender a tela, a própria maneira como ele construía a baguete. A gente pensa, coloca duas baguetes, uma em cima e outra embaixo, dos lados. Não era assim que ele fazia, porque você não acerta, não consegue acertar, fica sempre fresta. Então ele produzia em catavento, pregava de um lado, deixava um lado para cima, colocava a outra, até fechar e ficava uma espécie de um catavento. Depois ele encerrava. Então era até um critério para saber quando era o Volpi que tinha feito essa baguete ou não, era ver se a maneira de serrar a baguete era essa ou não. Claro que muitas vezes era trocada e havia gente até que achava que não era uma coisa suficientemente digna, então tirava essa beleza dessa delicadeza da madeira do Volpi por uma coisa, enfim, que marcava um contorno que a obra dele não precisa. Então, uma vez eu perguntei para ele, Volpi, por que é que você faz você mesmo os chassis, as telas, gasta um tempo enorme? Você não poderia usar melhor esse tempo pintando, em vez de qualquer um pode fazer esse trabalho manual de produzir a tela, tratar a tela. Ele dava de 12 a 16 demãos de cal, enfim, óxido de cálcio, com outros componentes da emulsão. Então ele me disse assim, é que eu descanso enquanto estou fazendo esse trabalho braçal. Assim, pintar um quadro, você cansa muito. E os quadros dele passam a ideia da coisa mais leve possível. Você vê a Santa Maria Egipcíaca, ou então a Gilda Vieira, de uma leveza total, impressão, aliás, enganosa, feita com extrema espontaneidade. Aliás, é uma coisa que engana muito. Se a gente tomar, por exemplo, a Santa Maria Egipcíaca, aí, a gente percebe mesmo essa distância um pouco pincelada. O que é interessante, um quadro desses deve ter umas 2 centenas ou mais de pinceladas. E elas têm que estar todas certinhas, porque do jeito de ele pintar, com um azulejo com a emulsão de um lado, o pigmento do outro, molhava o pincel e depois passava no pigmento e lançava na tela.
com diferentes concentrações, de acordo com o movimento da mão. Se ele hesitasse ou fizesse algumas pinceladas erradas, vamos dizer assim, por excesso de material, qualquer coisa, é uma nódoa que desagrada profundamente. E ele tratava de limpar rapidamente, lavar, que a vez assim, recém-produzida, ela é lavável, ela é solúvel. Depois, quando começa a se oxidar, então, aí não há o que fazer, só recobrindo. Então, essa simplicidade da impressão dessas pinceladas, quase um gesto automático, não deixa de ser, não é automático, mas é espontâneo, certamente, mas são todos acertados. Tem um quadro que pertence a um grande colecionador, que é uma ogiva das primeiras, de fundo preto, é um trabalho sobre aquele pigmento que o Kreisberg deu a ele. Na parte inferior tem uma bola de coisas, as pinceladas estão atrapalhadas. Então tem essa fluidez, quase um líquido, uma coisa líquida. Aquela nódoa chama atenção e é desagradável. Eu não sei como é que ele mesmo deixou passar isso. E é muito difícil a restauração de um quadro na têmpera do Volpi, entre outras coisas, por essa questão da gestual, da pincelada. Então, se há uma coisa que nos desorienta com relação à obra do Volpi, é essa extrema simplicidade aparente. Na realidade, requer uma grande competência como artesão, e também ele, no movimento quase musical da mão dele pintando, a gente percebe que ele comunica sentimentos. Tem quadros que tem uma pincelada metódica, quase geométrica, como a desse. Em outros, a pincelada é mais como se fosse uma coisa encrespada. Quando ele passou a usar a têmpera, só no começo ele usava uma têmpera pintada de forma que não houvesse transparências. Mas quando ele entrou no domínio realmente ele trabalhou muito com essa transparência, que é a diferença da densidade de pigmento que tem de acordo com o comprimento da pincelada, de acordo com o gesto da pincelada. Isso é uma coisa. E outra coisa que também é muito constitui uma cilada é esses encontros das pinceladas. Você vê aí uma reta vertical, por exemplo, duas da Santa, em que ele dá uma pincelada e para. E não é que depois em seguida ele começa e pinta a outra metade. Ele desce e pinta provavelmente toda essa primeira coluna e depois ele vai e pinta a outra. E é tão sutil que ele cria uma linha que não existia e dá a impressão de uma coisa realmente leve e fácil. Mas se a gente experimentar fazer isso com a emulsão da têmpera, verá que é muito difícil obter o resultado de uma linha dessa. Provavelmente vai ter um ponto de material desagradável. Os pintores que lidam com a têmpera acrílica ou com óleo, e eu digo, por exemplo, o Sassilot, o Valentin, eles fazem magistralmente esse encontro de cores ou de áreas, mas eles usam de um expediente que o Volpi não usava, que é a do tira-linhas. Todo o arquiteto de outros tempos, o engenheiro, quando
em outros tempos, sabe o que é trabalhar num desenho com tiralinhas. Então você puxa uma linha com tinta nanquim, por exemplo, e deixa seca rapidamente. Depois você pode pintar com tranquilidade de um lado ou do outro, que aquele nanquim não deixa a tinta invadir o outro lado. Então a gente vê um trabalho do Rubem Valentim, é uma perfeição inacreditável. A gente via ele pintando, ele não usava instrumentos de desenho. Usava sim quando ele fazia o desenho, se precisasse usar um compasso, um esquadro. Mas ele fazia sempre esse desenho com um pigmento, uma tinta que depois desaparecia. E ficava a perfeição do encontro. O Sacerdote também. Mas quem tivesse observado ele trabalhando, perceberia que, notaria que ele primeiro fazia esse suporte, que é todo fluido tem o que se chama uma tensão superficial. Né? É isso que você pode manter uma gota, ela não se esparrama totalmente na superfície e até atingir um certo tamanho. Então, é essa qualidade que é explorada pelos desenhistas mecânicos, qualquer um, permite obter essa nitidez e permite aos pintores concretos, por exemplo, fazer sem haver invasões de tinta de um lado ou do outro. Se a gente olhar a reta vertical criada pelo Volpe, nessa tela, a gente percebe que ela é extremamente bem resolvida e, ao mesmo tempo, usando uma expressão que a Araci criou, de uma geometria sensível, de fato você sente a presença da mão, coisa que você não sente num pintor que eu adoro, o Valentim, o Satino, por citar alguns, né? Mas você sente ele fazendo sem o recurso desse anteparo criado por uma linha aplicada antes de começar a pintar. E é incrível a habilidade manual de conseguir criar experimente cada um criar uma reta vertical como essa aí, um encontro de cores. Essa é uma coisa, precisa realmente muita habilidade. O Volpe era um habilidosíssimo artesão em todas as coisas, tanto na produção, eu achava, no tratamento das telas, sobretudo, mas também em detalhes como esse que eu falei da construção da pintura dele. Fazer isso, esses encontros, esses seccionamentos imaginários, sem criar uma confusão na tela, é realmente uma coisa muito talentosa. Bom, contrariamente ao que é minha profissão, nós, quando vamos fazer alguma coisa, começamos fazendo um esboço, um anteprojeto, um projeto, depois faz a construção e depois faz o como construído. Pressupõe um grande preparo. Eu fui colhido completamente de surpresa, não sabia que era esse o formato da reunião e não sabia e não sei se era isso que as pessoas gostavam de ouvir, mas, enfim, é o que me ocorreu espontaneamente agora. Foi um momento de Uma coisa curiosa hoje, nós estávamos falando, e você estava falando do reconhecimento do Volpe, e a partir dos anos 70, lembra-se que nós falamos? Quando começaram a ter as reuniões, criou-se uma associação e para se estudar a obra do Volpe, ou para se preservar e o reconhecimento do Volpe como artista. Né? Sim. Eu me lembro que a Araci participou da primeira reunião
e avisava a criação da Associação para a Catalogação da Obra do Volpe. E a mim comunicou um grande pessimismo aquela reunião, achava que era uma tarefa quase impossível. O Volpe, pela sua simplicidade, pela espontaneidade, melhor dito, aparentemente é um pintor fácil de se falsificar. Fazer uma contrafação um trabalho do Volpe parece uma coisa facílima. É uma grande ilusão. Mas, para a realidade cotidiana do mercado, essas coisas podem enganar por algum tempo. E prejudicar, de uma certa forma, a finalidade dessas obras, que essas pinturas do Volpe, por exemplo, mas de outros artistas, elas têm uma função civilizatória. Então é bom que elas sejam difundidas, mas é interessante que uma coisa falsa, uma contrafação, depois de um certo tempo, mesmo para a pessoa que não é um técnico, um especialista, aquele confronto com a mentira que está aí pintada, cria um certo mal-estar. O Spanutis, que foi um grande amigo e um colecionador e crítico da obra do Volpe, comentava da seguinte maneira: dizia, como é que você pode chegar a afirmar que essa coisa não está bem, essa harmonização de coisas não está bem? Ele disse assim, é muito simples, assim. Isso é inato, todo mundo tem. Se você pegar e puxar com a unha ou com um metal um vidro, vai te causar um certo frição, um certo mal-estar, um arrepio, porque é um som desagradável. Ele disse, quando eu vejo uma coisa, uma pintura que não há uma harmonia de cores, não há uma colocação, uma contraposição equilibrada, eu sinto o mesmo desconforto de quando você passa um prego num vidro. Então, a obra do Volpe é muito enganadora, não mais no Brasil hoje, mas era extremamente, qualquer um pode fazer isso. Meu filho pinta essas bandeirinhas, essas janelas, coisas assim. Na realidade tem muito mais do que janela e bandeirinha num quadro desse, né? Essa extrema sutileza no relacionamento das cores. Duas cores são, em relação, são uma coisa totalmente diferente que duas cores isoladas. São a mesma coisa e não são a mesma coisa. Então, a sociedade foi criada no momento, acho, com uma certa inspiração do mercado também, porque acho que é uma coisa característica mais nossa, mas é uma volúpia de querer falsificar as coisas. Eu fui uma ocasião no escritório de um famosíssimo empreiteiro aqui em São Paulo para conversar sobre assuntos profissionais, e ele tinha uma parede de Volpes, vistosa, a primeira vez. Depois olhando, todos falsos, todos pintados. Então isso cria uma certa confusão no mercado, mas eu acho que a mensagem que um quadro falso passa, eu tenho a impressão que tem algo que conflita com a civilização, eu tenho a impressão que é uma coisa que faz evoluir. Uma obra verdadeira, uma obra de um grande artista, parece que nos puxa para cima. Uma contrafação, ela piora a nossa, nos puxa para baixo. Bom, eu fiquei inventando coisas o tempo todo. Mas a gente volta. Sônia, nós estávamos falando hoje também, e você teve contato com o Bruno nos anos, final dos anos 70, anos 80,
E nesse momento, o Bruno Jorge já era um escultor consagrado. Sim, mas como ele mesmo falava, ele se tornou escultor por acaso. Porque quando ele era jovem, ele não quis continuar os estudos, meu pai queria que ele fosse guarda-livros, então a mãe viu, bom, vamos então fazer dele um pintor. E inscreveu num curso de um professor que, na verdade, dava aula de esculturas e tem que saber todos os nomes dos músculos, daquilo. Então ele fez alguma coisa, mas depois os pais morreram, ele era jovem, ele partiu mais para a política, né, com o irmão César. E até que, finalmente, o negócio do bar, do café, porque nasceu em Mococa, foram para a Argentina, depois voltaram para a Itália, foi lá que ele estudou depois. Então, por acaso, ele conheceu esse professor, mas não era pintor como a mãe pensava. E depois ele deixou tudo isso. Nesse percurso da política, em que ele acompanha o irmão e acaba na prisão também, né? Ele dizia escultor, porque lembrou que tinha feito aquele curso, mas não tinha continuado com a escultura. Então, vocês devem conhecer a história, que ele na prisão, onde ia ficar 7 anos, ficou uns 4, lá ele conheceu um engenheiro Segre, que tinha 2 filhas. Então, falou, bom, primeiro alguém falou, como você é brasileiro, quem sabe a embaixada, você pode ser liberado para o Brasil, mas a família não vinha, então ele falava, vamos nos ocupar, mas ninguém se ocupava. Até que ele conheceu uma filha, Juliana Segre, e casou-se com ela na prisão. E ela se encarregou de fazer todas essas demarches, né? Finalmente ele saiu preso no navio com ela, vieram para o Brasil, mas ele já quis voltar, então o negócio dele era preso. Mais tarde, com isso, ele acabou em Paris, justamente para trabalhar com outros revolucionários contra o fascismo na Itália. E daí, bom, então, o que você vai ser? Bom, escultor, teve 2 ateliês de Montparnasse, e frequentava a escola Grande Chaumière e a Académie Ranson, lá que ele conheceu o Maior. Isso que eu queria falar, esse percurso para chegar lá. Uhum. O Maior vinha uma vez por semana para dar os trabalhos dos alunos e ele começa a tomar gosto. Ele gostava de desenhar desde criança, né? Mas tomar gosto pela escultura, até vocês conhecem aquele fala, o Maior, quando vê o trabalho dele, fala, ça fait très jeune, cette ligne-là, on apprend toujours avec les jeunes. Tão jovem essa linha, a gente sempre aprende com os jovens. Claro que isso animou, ele teve uma influência muito grande do Maior, ainda aqui no Brasil também, no Rio e tudo. Então, de repente, ainda na Europa, em 1938, porque ele participou de exposições, de salões tradicionais, de repente, a escultura se sobrepôs pela tendência mais à política, né? E, bom, eu estou resumindo. Ele vem para o Brasil com a Juliana, ficam juntos ainda uns 2 ou 3 anos, não sei. E aí ele começa a ter contato, porque ele era muito inteligente e realmente tinha talento para isso, né? Contato com os intelectuais da época, até como eu estava contando, isso aconteceu no Rio, que ele acaba sendo o escultor escolhido para fazer a escultura que devia ficar no jardim em frente desse ministério. Mais próximo. Então, a escultura são jovens, o monumento à adolescência. E ele tem uma coisa engraçada que ele conta, eu estava lembrando hoje, que no momento eles falam que tinha que colocar uma faixa, né, na frente dos 2 jovens, assim, para esconder. E ele fez isso com muita relutância. Mas depois que o monumento foi inaugurado, ele falou que ele ia, às vezes, lá no domingo, punha um caixotinho e ia desbastando aquela tanga, até que a gente nem nota quase, né? O trabalho dele é de escultor, né? E, então, depois ele viveu lá, tinha um ateliê, mas depois que acabou Praia Vermelha, quando acabou o monumento, acabou também não tendo mais ateliê. Teve um momento que ele teve um ateliê onde ele dava aulas, o Stockinger foi aluno dele lá. O ateliê da Praia Vermelha foi uma missão que o Gustavo Capanema dá, de ele montar um ateliê de escultura no Rio de Janeiro,
e dá aula de escultura. E o Stocking era um dos alunos dele. Dos alunos. Isso na Praia Vermelha. Orlandino de Oliveira Santos, aquele que foi depois Orlandino, sim. no Museu de Ouro Preto, né? Isso mesmo. Também tem mais, não sei se Marcelo Gratman passou por lá, se não me engano, né? É muito interessante. Ele acabou tendo também uma casa no Leme, aí que eu queria contar alguma coisa. E depois ainda teve... Ele pintou um pouco porque teve uma namorada, ficou quase um tempo, que era a Isa, né? A Isa, se não me engano. E, bom, mas a pessoa, a Leontina, importantíssima, mais tarde, foi a esposa dele até o final, mas a Leontina, quando eu conheci o Bruno, justamente, estava com ela organizou tudo, porque estava uma bagunça, as coisas estavam se perdendo, muitas esculturas que estavam em gesso foram passadas por bronze, organizou a vida dele, foi interessante. E teve uma outra pessoa importante, como todos os artistas, né, que foi a Mira Engelhardt. A Mira, por isso que eu queria, antes de continuar essa parte, se vocês quiserem biográfica, esse resumo, né, que não dá aqui para fazer, estava pensando também falar para o Ladi, essa amizade do Bruno com o Volpe, né? Eu tenho aqui um depoimento da Mira, para falar igual, da mesma forma como ela me contou. Naquela época eu tentei entrevistar todas as pessoas que estavam em contato com ele, e as mulheres, na vida de um artista, elas lembram de muitas coisas que eles já esqueceram, né? Mas aqui é só quando ela fala, que eu vou ler para vocês. Tem um momento que ele mora em São Paulo, né? E quando volta a São Paulo, porque ele também morou na Itália para fazer o monumento a Dante Alighieri, foi com ela para lá, uma história bem longa. E quando ele volta a São Paulo, ele fica sabendo que o banco onde ele depositava suas economias tinha falido, né? Então ficou também sem alojamento. Aí ele volta para o Rio de Janeiro, e tinha alugado a casa dele para ir, de Weber, e nesse momento, é uma casinha de Vila do Leme. Ela soube que ela estava se mudando para a capital paulista, então ele pôde retomar a antiga habitação. Em 56, então, ele e a Mira se encontram ali instalados, e aqui é que vem. Ele continuava a frequentar os amigos, como o poeta Dante Milano, o Franz Krasberg, e, sobretudo, seu inseparável companheiro, o pintor Alfredo Volpi. Como ele conheceu, depois a gente pode falar. Bruno, até hoje, tem reservado em seu apartamento um quarto de hóspede especialmente para Volpi. Mira, que eu também entrevistei, atestou que na casa do Leme, estava com ela, ocorria o mesmo. Ela fala. Ele tinha a chave, o Volpi tinha a chave da casa, entrava a hora que queria. Quando eu acordava de manhã, já sentia o cheiro do cigarro de palha. Para ela, eu falo, a afinidade entre os dois artistas tem algo a ver com a terra, uma amizade de dois camponeses italianos. Ela fala, Bruno é o que teria superado pela maneira de se conduzir os modos rudes da terra. E ela acrescenta, o Volpi é uma pessoa inteligentíssima, e de naif não tem nada. Uma pessoa que foi de tal maneira englobada pela comunicação plástica que a linguagem verbal para ele se tornou desnecessária. Ela contou que os dois amigos se compraziam na companhia um do outro e pouco falavam, muito menos sobre artes plásticas, sendo, porém, o vinho um território comum para o diálogo. Eu até encontrei isso no meio da minha pesquisa, e como a exposição sobre a amizade dos dois, eu pensei que vinha a calhar falar esse depoimento da Mira, que já a amizade vem de longe, né? A amizade vem já da época do ateliê aqui na Praça da Sé, já vem dessa época, né? Ele conhecia muito Figueira, tiveram um ateliê juntos, ali perto da... O Figueira quem apresenta o Volpi ao Bruno. É verdade. Figueira, eles tiveram... Tem até uma história também. Em dado momento, havia um concurso para um monumento no Rio Grande do Sul. E o Figueira e o Bruno, que dividiam um ateliê, decidiram que os dois, também escultor, que os dois iam participar, cada um com o seu projeto, e o que ganhasse dividia o prêmio com o outro. Mas no final nenhum dos dois ganharam o concurso, né? É uma época assim, de muita amizade entre os artistas, né?
se encontravam. Hoje a coisa é toda mais solitária. Se encontravam, tinha o Grupo Santa Helena, então são o Rebolo, né, que é um dos mais do início já que criou, com outro artista, agora o Zanini, isso mesmo. E eles se encontravam e também pintavam fora e tudo, né? Interessante isso, essa camaradagem dos artistas, os intercâmbios. Depois o doutor Jagler, que também reunia, eles se reuniam, fizeram uma sociedade musical, um clube. Então havia todo um intercâmbio cultural também interessante, né? É uma coisa curiosa dessa amizade do Volpi e do Bruno. O Bruno era um homem erudito, né? Ele cantava ópera, ele recitava poesia, e o Bruno e o Volpi pedia para o Bruno recitar e cantar para ele, né? E depois discutiam, né? O Bruno contava ao Volpi a história das óperas, e o Volpi calmamente, fumando o cigarrinho dele, ouvia com toda a paciência. E uma dos assuntos mais curiosos nessa exposição, primeiro eu ouvi a narrativa e depois a obra se materializou, que é a história da Santa Maria Egipsíaca. Essa obra ela foi encomendada ao Volpi pela família Teles Ribeiro. A dona Maria Teles Ribeiro ia a um sarau que o Bruno fazia todo sábado, que era uma feijoada, e se encontravam, você sabe bem disso, na casa do Leme. E as pessoas se reuniam aí, e chega essa senhora, e lá estavam Clarice Lispector, enfim, inúmeros intelectuais do Rio. Quer dizer, o Rio de Janeiro nessa época era pródigo. E ela chega com um pequeno livrinho, edição de 1951, das poesias de Manuel Bandeira. E ela conversa com o Bruno, e que ela tinha gostado muito das baladas da Santa Maria Egipsíaca, que é a história de uma santa que quer atravessar um rio para chegar a Jerusalém. E o barqueiro questiona: não, para mim atravessar você para o outro lado, eu quero o seu corpo. E a discussão entre o Volpi e o Bruno, essa era se ela era pura ou impura, né? E o Volpi, com aquele jeito nada angelical, que pinta o Volpi como uma pessoa angelical, um frade, e o Bruno cansou de dizer para mim: olha, vai atrás desse jeitinho angelical do Volpi, o Volpi é muito esperto. E essa discussão começou. O Bruno dizia que ela era impura e o Volpi dizia que não. Então os dois decidem pintar a Santa Maria Egipsíaca. Finalmente esse quadro foi para essa senhora e estava, enfim, sem ser exibido há mais de 60 anos. E quando surgiu a ideia da exposição, a primeira notícia que teve desse quadro foi em Londres. Um dos herdeiros da obra é um diplomata em Londres e comentou sobre a existência dessa obra, e nós tínhamos passado uma tarde ouvindo a Leontina num grande depoimento citando esse fato, e que mesmo depois das duas egipsíacas prontas, a discussão perdurava. E ela dizia: Max, Bruno e Volpi são capazes de ficar uma semana dentro do mesmo ambiente sem trocarem uma palavra. É uma verdadeira orgia silenciosa. E de vez em quando vinha a história da Santa Maria Egipsíaca e o Bruno se exaltava, né? E o Volpi: não, o corpo não era mais dela, já tinha entregue o corpo e então foi um ato. E o Bruno: não, pelo contrário, ela era uma prostituta, enfim, aquela coisa ficou. E resolvemos então exibir as duas obras nessa exposição. Quer dizer, tanto a obra feita pelo Volpi quanto a obra feita pelo Bruno, né? E outras obras que foram surgindo no decorrer do processo, como o Pequeno Gato Preto,
da família do embaixador Vladimir Murtinho. Vladimir Murtinho foi uma pessoa importante, tanto para o Volpi quanto para o Bruno. Ele é o diplomata que foi escolhido para fazer o Palácio Itamaraty. Então havia uma discussão muito grande na época, e o Vladimir Murtinho talvez tenha sido o homem que deu o impulso às artes plásticas e o posicionamento dos artistas no mundo. Quer dizer, ele foi responsável pelo patrocínio da primeira exposição de arte construtiva de artistas brasileiros. Excelente. Porque justamente ele, quando o Bruno foi chamado para fazer um monumento nessa Praça dos Três Poderes, diante do Palácio da Alvorada, primeiro foi os candangos, né? Candangos, que eram os guerreiros. O Lúcio Costa tinha visto no ateliê do Bruno, acho que no Rio, um projeto de uns guerreiros bem antigos. Que é esse em ferro que nós temos. Aqui, né? E ele gostou, ele pensou, puxa, ficaria muito bom lá em Brasília e tal, naquela praça tem um espaço que teria uma harmonia da escultura com a arquitetura. E mais tarde, Vladimir Murtinho, justamente na época do Itamaraty, ele fala, quando eu entrevistei, ele fala que ele queria uma obra que se coadunasse com aquele espaço e também, do ponto de vista arquitetural, alguma coisa que você vê o trabalho do Niemeyer, tem uma espécie de colunas, né? Que elas tivessem o mesmo papel, talvez, que as palmeiras imperiais de Itamaraty do Rio, né? Depois o Bruno vai fazer em mármore e ele consegue ir para Carrara. Foi aí que tudo mudou, porque todas aquelas fases que nós podemos ver aqui, a filiforme, outra da cera perdida, tudo mais, foram passagens, né? E depois, quando o meteoro realmente é um marco importante na mudança, a obra mais abstrata, as formas do Bruno, que se desenvolve de uma forma impressionante depois disso, né? E quando o meteoro vem, tem várias histórias, uma também é que parece que eram três, despenca, perigosa, né? E a outra também que mostra como o arquiteto e o urbanista e o escultor trabalham bem juntos, voltando aos candangos, para escolher o local certo, eles, tanto na presença do Bruno e do Niemeyer, eles, com guindastes, levaram a escultura, passearam por aquele espaço, até que os dois concordaram, é aqui que tem que ser colocado. Interessante isso também, né? O Palácio Itamaraty, ele foi bem determinante, inclusive, para mostrar a amizade do Volpi e do Bruno, porque é nesse momento que os dois se reúnem para conceberem a sua obra. Quer dizer, o afresco Dom Bosco, vocês podem observar que a parte superior, ele também acompanha os arcos da frente do palácio, e ele reflete na vidreira à frente. E o meteoro, no espelho d'água, reflete na vidreira pelo lado de fora. E isso, eu lembro do Bruno falando que ele conversava com o Volpi, porque o Oscar, ele tinha algumas idiosincrasias, sobretudo, nada podia interferir na arquitetura dele. Era uma forma, evidentemente, ele era o arquiteto da cidade, Lúcio Costa, o grande urbanista, e aos palácios que são construídos não era permitido que houvesse nenhum tipo de interferência. E ele tinha uma desconfiança muito grande da escultura Meteoro. Isso, que era uma desconfiança terrível, se ela estaria dentro da proporção e qual a interferência dela na arquitetura, né? Isso você talvez possa falar com um pouco. Eu acho que no final ele ficou convencido porque é uma grande harmonia, né? Teve uma história anterior, eu não sei se foi por esse problema ou não,
em que, num dado momento, houve um projeto de fazer uma escultura para um hospital, não sei se é Sul América, ao lado da Lagoa, no Rio de Janeiro, e ele fez um Prometeu, que era uma escultura que parece que tinha uma influência muito grande do Henry Moore. Prometeu uma figura deitada, assim, com aquelas formas tipo do Henry Moore, e também, em um dado momento, ele foi um pouco influenciado. E aí não é aceito. Então, fala-se que, não sei se foi por problema de dinheiro e tal, não ia mais ser aceito. Aí há toda uma polêmica, o Maurício, como se chama aquele jornalista? Jaime Maurício, há um debate, ele é a favor do Bruno, outros não, finalmente não é colocado. Falavam que era muito mórbido, porque era uma figura deitada, ele já falava, não, é um homem que se levanta, enfim, foi para a coleção de uma senhora, uma colecionadora lá. Então, você vê, às vezes esse problema entre o arquiteto, ele realmente era muito desconfiado, né? Porque ele tinha medo que as suas formas, mas quando eu falei agora há pouco, colunas são os arcos, você tem os arcos, chamava-se de Palácio dos Arcos, né? Sim. Então, aqueles arcos, realmente ele se integra perfeitamente com a forma arredondada do meteoro. Acho que depois não teve mais problema. Não, o resultado foi muito bom, né? Nesse momento, enquanto o meteoro é instalado, o meteoro teve um problema complicado, porque ele estava sendo içado e uma das amarras se solta e o Bruno estava embaixo, né? E por uma questão de poucos metros, teríamos escultura e não escultor. E felizmente deu tudo certo, e o Oscar não estava em Brasília. E quando ele chega, foi a primeira coisa que ele pede para ir, era ir e ver o palácio. E ele fica emocionado. E ele se dobra e dá um abraço no Bruno. O Bruno já estava lá, já esperando quando eles entram e vão ver o afresco do Dom Bosco no interior. Mas também tem o Burle Marx, eles também, essa amizade dos artistas, né, eles são muito brincalhões. Então, quando eles têm aquelas reuniões, o Bruno faz alguns projetos para escolher uma das versões no começo, então ele fala, mas como? Você vai colocar uma escultura no meu jardim? Então, umas brincadeiras assim entre eles, né? Mas é tudo. Quem fala foi uma das filhas de um arquiteto, como chama, que também fazia parte. Agora eu pude pesquisar melhor essa parte de Brasília, né, por causa daquele trabalho para Itamaraty, então soube de mais algumas coisas depois, mais tardia, porque as pessoas falaram na época, pude entrevistar mais umas pessoas, né? Mas a ida dele para Carrara foi muito importante. Foi aquela empresa Nicoli, ele ainda está vivo, consegui telefonar, falar com ele. Então, eles conseguiram um mármore muito puro, dentro, né? Então, uma coisa muito escolhida. E são grandes escultores levam para essa empresa suas maquetes, depois eles desbastam. É feito com uma equipe a coisa, né? Ele depois até ficou morando um pouco lá em Carrara, comprou uma casinha que vendeu. Foi nessa época que ele já tinha separado da Mira, que a Mira foi estudar medicina, e depois ele viajava muito, então, bom, se separaram, mas ficaram muito tempo juntos, né? E depois ele conheceu a Leontina, porque ela tinha uma galeria de arte na Argentina. E depois ela passou a ficar com ele, foram morar em Carrara, veio para o Rio. Eu acho que foi no final dos anos 70 que eles se casaram oficialmente, porque com a Juliana Segre, que há muito tempo, ele tinha sido casado com a Juliana na prisão. Então teve um desquite, isso demora, né, com a Itália e tudo. Finalmente ele se divorciou e pôde casar com a Leontina, que foi a mulher do resto da vida dele, que foi muito bom que ela fez, que ela realmente preservou a obra que estava se perdendo também, né? Uma grande companheira. Ladi, vou querer te ouvir mais um pouquinho.
colecionar Volpe. Dizem que quem coleciona Volpe não tem um Volpe. Não tem? Um Volpe, tem vários Volpes. É verdade. É uma coisa que se observa, né? Não satisfaz, né? Um só. É uma... difícil de explicar, mas é isso mesmo. Toda essa sedução, tanto do artista quanto da própria obra dele, isso é muito marcante dentro... Eu queria dizer, fazendo aquilo como eu percebo, tem uma explicação, sim. A obra do Volpe tem, apesar da diversidade que a gente vê numa parede como todos esses quadros, ela tem na realidade um fio condutor e uma coerência enorme ao longo da vida. É como se estivesse um quadro que ele está pintando hoje, antecipasse o que ele vai pintar amanhã e tal. Olhando retrospectivamente a obra de Volpe, a gente percebe uma enorme coerência, uma concatenação de determinados elementos, coisa que com um projeto na cabeça não se conseguiria. Quer dizer, é realmente uma atividade inconsciente. E eu acho que, para mim pelo menos, essa é intrigante. Então você sempre encontra um outro trabalho que faz parte daquela evolução da obra do Volpe e você quer ter. No final, se pensar, se parar para refletir, você quer ter todas as obras do Volpe. É uma coisa que parece uma bobagem, mas é assim como muitas pessoas se sentem, eu mesmo. E eu atribuo em grande parte, se não completamente, a esse caráter de concatenamento entre as diversas construções, sem falar em cores agora, e como as formas estão em gestação e a gente vê elas surgirem depois, mais adiante, décadas depois. E não é uma coisa, digamos assim, planejada. Ela vem gratuitamente, a pessoa que dá. Mas essa incrível coerência e esse dinamismo, digamos assim, evolutivo que a obra dele tem, eu acho que é uma das razões que explicam porque é que não existe um verdadeiro amante das obras de arte e ficar satisfeito com um Volpe só. Não sei, aqui está o Orandi, que é um insaciável colecionador, também pode confirmar isso. Mas eu explico assim. Bom, acho que ele tem um segredo que ele não quer contar, mas então, você tem razão. Sempre que você se defronta com um colecionador de Volpe, você pode estar certo que você vai encontrar muitos Volpes. Eu não tenho uma coisa da fase de Mogi, eu não tenho uma coisa misteriosa dos anos 60, não tenho uma fachada dos anos 50. Quer dizer, é muito... parece que cria uma necessidade de se ter elementos que formam uma totalidade. E isso é uma coisa generalizada, não é um... Mas em Volpe não existe uma totalidade, né? Volpe sempre vai surgir um Volpe que lhe seduz. Isso é uma coisa muito interessante. Quando nós estávamos pensando na montagem dessa exposição, nós fizemos uma maquete e era muito simples. Vamos abstrair tudo que existia anterior a 36. Então, toda a pintura naturalista do Volpe, ela foi excluída por uma questão de 1.0, que é exatamente a data do conhecimento. Em seguida, as aproximações. Bruno teve 4 mulheres, o Volpe uma única. Volpe ia para a casa do Bruno e convivia com as 4. Só que o Volpe não levava a única mulher que ele tinha para o Rio de Janeiro. Então, ele
era uma amizade entre os dois. Existia códigos pessoais entre eles, como a história. Esse quarto é do Volpe, que tem uma história muito engraçada. A Leontina ia receber uns parentes do Bruno em casa no Rio de Janeiro. E aí ela foi conversar com o Bruno, falou: Bruno, está chegando da Itália, os seus tios, seus primos, e como é que vai ser? E ele, muito irônico, vai conversar com o Volpe, já sabendo a resposta, né? Aí a Leontina foi ao quarto do Volpe com todo cuidado, dizendo: Volpe, semana que vem estão chegando uns primos do Bruno, da Itália, e não se preocupe que eu não saio do meu quarto. O quarto, eu fico aqui dentro. Quer dizer, era aquilo que o Bruno tinha certeza: vá para um hotel, não tenho nada com isso. Tá? Então, eu não saio do meu quarto, eu fico aqui dentro. Quer dizer, então, essa era essa conivência, né? Nesse depoimento que vocês podem assistir durante a exposição, do Bruno falando do Volpe, ele diz: o Volpe tinha um talento quase analfabeto. Quer dizer, essa palavra analfabeto é muito ligado à pureza, né? E aí ele começa a citar várias qualidades que um artista deveria ter. E ele só encontra um artista no mundo, que é o Volpe: simplicidade, generosidade e uma inteligência quase analfabeta. Olha que aproximação, né? O Bruno viajava muito para a Europa com muita constância, e o Volpe não podia ir para o Rio de Janeiro porque o Bruno não estava em casa, e ele ficava no ateliê. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? Que o Volpe perguntava: não, quando é que o Bruno chega? E o Bruno não chegava, e o Bruno chegava, no dia seguinte está o Volpe lá. E sempre com a história do queijo pecorino, do vinho. Tem uma história baseada nisso também, muito interessante. O empresário Adolfo Bloch estava fazendo o Museu Manchete. E então ele tinha a possibilidade de comprar obras de todos os artistas. E o único artista que não concedeu, fez nenhuma concessão, foi o Volpe. E aí ele vai conversar com o Bruno, pedindo ao Bruno que intercedesse junto ao Volpe. Mas o Volpe não gosta de nada. Ele dizia: não, o Volpe gosta. Um bom queijo pecorino e um bom vinho da Toscana. Aí o Adolfo Bloch manda comprar o maior queijo disponível, e o Bruno ainda deu o endereço onde deveria vir o queijo e o vinho, e entregaram o queijo e o vinho na casa do Bruno, no Rio de Janeiro. E o Volpe tinha acabado de chegar em São Paulo, da temporada dele no Rio, e ele diz: olha, chegou aqui para você um queijo e um vinho. O Volpe nem desarrumou a mala, pegou o trem de noite, e dia seguinte estavam lá, e ficaram uma semana bebendo e comendo o dia inteiro. E lá pelas tantas o Adolfo Bloch liga e pergunta: e aí, já convenceu o Volpe? Ele falou assim: olha, eu acho melhor você falar com ele. E aí foram para o edifício Manchete, e lá no edifício Manchete o Adolfo, muito agressivo, perguntava: mas quantos quadros, Volpe? O Volpe falou: nenhum. E não vendeu. E foi um mal-estar. E vieram os dois andando pela Praia do Flamengo, morrendo de rir. Aí chegaram em casa: vamos dividir o queijo e o vinho. E o Volpe falou: não, vinho eu não quero, porque os meus amigos me dão lá em São Paulo. E aí pegaram uma régua, um barbante, dividiram o queijo no meio, metade ficou no Rio e metade veio para São Paulo. Esse era o Volpe. Então é um ano dedicado a vocês, nossos amigos. Obrigado.